Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast dedicado à interseção fascinante entre a divulgação científica, a inteligência artificial e a democracia. Eu sou Túlio Daniel, seu anfitrião nessa jornada através do vasto universo do conhecimento e da tecnologia. Aqui exploraremos as maravilhas da ciência contemporânea, mergulhando nas descobertas mais recentes e nos debates mais acalorados que moldam o nosso entendimento do mundo. Vamos desvendar os mistérios dos avanços científicos mais emocionantes e discutir como essas descobertas impactam diretamente a sociedade em que vivemos. Mas não paramos por aí. Neste podcast também navegamos pelas águas profundas da inteligência artificial, explorando suas potencialidades, seus desafios éticos e as implicações para o futuro da humanidade. A inteligência artificial está revolucionando a forma como trabalhamos, aprendemos e interagimos, e estamos aqui para desvendar os segredos por trás dessa revolução. E é claro, não podemos esquecer da democracia, o pilar fundamental das sociedades modernas. Analisaremos como a ciência e a inteligência artificial moldam e são moldadas pelo ambiente democrático, discutindo questões cruciais como transparência, responsabilidade e participação cidadã. Preparem-se para uma jornada repleta de descobertas, debates acalorados e reflexões profundas. Achou essa minha fala meio estranha, muito fantasiosa e meio vaga? É porque esse texto foi feito por inteligência artificial. Eu abri o ChatGPT e fiz o seguinte comando: faça para mim o texto de introdução de um podcast cuja temática é divulgação científica, inteligência artificial e democracia, como se você fosse o apresentador. O que vocês ouviram foi o resultado disso. Esse episódio é um pouquinho diferente. Nos dias 11 e 12 de abril, tivemos aqui na Universidade Federal de Uberlândia o 4º Comunica Ciência, encontro de pesquisadores e comunicadores, um evento promovido pela Diretoria de Comunicação Social. Dentre as atividades, tivemos uma roda de conversa com essa temática que pedia ao ChatGPT para nos introduzir: divulgação científica, inteligência artificial e democracia. Nosso bate-papo de hoje é, na verdade, a gravação dessa roda de conversa. Por isso, você vai perceber uma leve diferença na qualidade do áudio. É que ele foi captado de um auditório e não nos estúdios tradicionais que vocês já estão acostumados. Eu sou Túlio Daniel, jornalista na divisão de divulgação científica aqui da UFO e fui mediador da nossa roda de conversa. A escolha não foi à toa. É que, para além de jornalista que trabalha com ciência, eu também sou pós-graduando em divulgação científica no Instituto Federal do Rio de Janeiro e faço mestrado em tecnologias, comunicação e educação aqui na UFO. Para o nosso bate-papo, convidamos a Érica Mariossa, editora do blog de ciência da Unicamp, o Lucas Rocha, jornalista da revista Veja Saúde, e 2 convidados aqui da casa: o Alexandre Cardoso, professor da Faculdade de Engenharia Elétrica, que trabalha com inteligência artificial e realidade aumentada, e a Alexa Pádua, professora da Faculdade de Educação, com experiência em História, Cultura Digital e Tecnologias. Bora lá? Vou começar primeiro pela Alexia e pelo Alexandre, porque antes da gente chegar na parte dos nossos comunicadores e como divulgar o que é uma inteligência artificial, ou como ela está hoje na sociedade, ou como utilizar ela no jornalismo, na comunicação, a gente precisa entender primeiro o que ela é, né? E o que está sendo feito de pesquisa, não só na UFO, mas nessa área. A inteligência artificial não começou há 2 anos atrás com o ChatGPT, né? Começou há muitos anos atrás. Como ela tem se desenvolvido, o que é feito, né, nessa área. Bom, gente, então, primeiro, bom dia, né? Quero agradecer muito a confiança dos organizadores, das organizadoras do evento, né? E me convidar para fazer essa fala, né? Sobre divulgação científica, inteligência artificial e democracia. Então, assim, o que eu vou falar aqui são desses casos que eu vivenciei em divulgação científica online, né? E as pesquisas que eu desenvolvi dessas ações, né? Porque eu participo dessas ações que são de extensão, que são de ensino, mas também é o meu objeto de pesquisa,
tá? E as dores e as delícias que estão envolvidas nessas experiências, né? E aí, a partir desses casos, que eu acho que eu vou reduzir para alguns só, eu vou levantar algumas questões, problema. Então, na verdade, a minha fala vai ser muito mais de perguntas do que de respostas, né? Que eu acredito que precisa nutrir nosso debate, não só aqui, mas em todos os momentos que a gente está planejando e desenvolvendo educação científica, né, pensando aí na democratização do conhecimento online, e já para dizer de antemão que a minha concepção é uma concepção sociotécnica das tecnologias, que vocês vão observar aí durante as minhas falas, né? E é com essa concepção sociotécnica das tecnologias que eu quero trazer alguns incômodos, alguns estranhamentos, tá? Porque sem eles, né, a gente não faz pesquisa e a gente não pensa ações no ambiente universitário e também fora dele. Primeiro, no portal do Bicentenário, o que a gente observou? A gente divulgou, a gente produziu muito, temos muitas produções no Instagram, no YouTube, no Twitter, a gente tem um site, né, muito bem elaborado, um site muito bem desenhado por uma equipe multidisciplinar. Então, a gente fez curadoria e produção de materiais, só que o nosso alcance, então a gente ocupou as redes e as mídias. Só que nós não tivemos a gente ocupou, está presente, mas a nossa visibilidade foi muito aquém do que a gente desejava, tá? E aí a gente pode discutir uma série de questões, mas uma questão importantíssima é a inteligência artificial, os algoritmos dessas redes e mídias proprietárias, tá? Não dá para eu entrar em detalhes aqui. A outra experiência foi na ABE, né, nessa Associação de Professores de História, com o programa, a gente tinha um canal chamado Bate-Papo Ensino de História no YouTube, principalmente criado durante a pandemia, que ele debatia várias questões do ensino de história. Nas nossos bate-papos online sobre gênero e sobre ditadura militar, a gente começou a receber, a gente teve, né, no nosso chat, vários bots denunciando o conteúdo. O YouTube simplesmente fez cair o canal por causa desses bots, e foram muitos, né? E aí, a gente nunca mais conseguiu reaver o canal, por mais que a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, Mucuri, entrou, né, num processo, usou a sua equipe jurídica para isso, mas o YouTube nunca nos respondeu satisfatoriamente, e o canal só voltou ao ar em outro lugar, porque todo mundo tinha feito download, todo mundo, assim, cada pessoa tinha feito um download do material, então a gente tinha um bom backup e a gente pôde, né, recuperar tudo. A outra coisa, e por último, eu vou só ler um post de um colega meu dessa área, tô lendo porque ele postou publicamente no Instagram, tá? Ele é um professor de história, um pesquisador de história, muito preocupado com divulgação científica. Descobri faz pouco tempo que o algoritmo das redes sociais identifica postagens que contêm corpo. E quanto menos roupa tiver, mais o algoritmo distribui a postagem, mais pessoas visualizam e mais engajamento ocorre. Aviso, nas minhas próximas postagens acadêmicas, estarei nu em nome da ciência. Né? Então, isso tudo, aí a minha experiência com o próprio perfil do UFO Oficial. Eu sou seguidora do canal UFO.oficial, eu sigo ele há muito tempo, ele não apareceu no meu feed do Instagram, nenhuma vez, não aparece nenhuma postagem do UFO Oficial, tá? Sendo que o meu perfil do Instagram é um perfil para falar de ciência, de pesquisa, de educação e de história. Então, aí também, né, não é uma incompetência do UFO Oficial, nem da DIRCO, mas é a ação dos algoritmos. Então, eu vou ler rapidamente as questões que eu levantei a partir desses casos. Com certeza, não dá para a gente fazer qualquer discussão sem ter como base que a gente vive num mundo hiperconectado, tá? E que a produção e circulação da informação e da pluralidade de conhecimentos e saberes se dá na interação entre agentes humanos e não humanos. Estou dizendo aqui, né, das plataformas Big Tech, das suas IAs, dos seus algoritmos, né? A gente não consegue fugir disso mais, a gente precisa pensar nisso nas nossas ações de ensino, pesquisa e extensão, mas a gente precisa problematizar e desnaturalizar muitas dinâmicas que têm prevalecido, que é principalmente, não, as Big Tech são aí, vamos usar sem
nenhum questionamento. Seria muito mais isso, mas eu estou tentando ser rápida. Então, primeira questão. Estar presente nas mídias e redes sociais digitais, das plataformas proprietárias, que são as de maior consumo, e essas com certeza precisam estar lá, eu não estou negando isso, garante que tenhamos visibilidade, engajamento, impacto para além de nossos pares, que é o objetivo da divulgação científica. Como burlar as ações de algoritmos programados para dar destaque a controvérsias, escândalos, a conteúdos que mobilizam pela emoção e não pela razão, e para confirmar o que o internauta procura e não informar coisas diferentes. A associação de ações online e offline contribui, né, para que a gente burle um pouco esses algoritmos. Terceira questão. Adotar as linguagens das mídias e redes sociais, vídeos curtos, muita imagem, pouco texto, consegue garantir o despertar do interesse e curiosidade entre aqueles e aquelas internautas que têm acesso ao que divulgamos? Quarta pergunta. O navegar veloz e fugaz que essas linguagens estimulam gera a contemplação, o debate tão importante para a ciência, a vontade de querer saber mais. Temos tempo para consumir tanta divulgação científica em tantos canais diferentes? Qual o nosso papel para fazer curadoria desse dilúvio de informações em que muitas vezes estamos submersos e que as nossas produções ficam submersas, né? Como enfrentar a ação de bots que tornam nossos canais de divulgação científica vulneráveis a decisões de plataformas proprietárias que eliminam conteúdos sem respeitar regulações nacionais? Sétimo, como fortalecer o movimento de ciência e educação aberta, que se aproxima mais, né, de uma ciência e educação democráticas, submetendo o armazenamento e divulgação de nossos dados de pesquisa, de nossas produções, a plataformas proprietárias, tornando-nos reféns de suas ferramentas, softwares, hardwares. Ações de divulgação científica feitas por boa vontade de pesquisadores e pesquisadoras que querem fazer circular suas produções nas redes e mídias sociais e para isso se submetem voluntariamente a um regime de 24 horas, 7 dias dessa cultura digital que a gente vive, né? É o caminho mais viável. Onde fica o financiamento para essa divulgação de pesquisa, divulgação científica de cada grupo de pesquisa, que deveria envolver equipe multidisciplinar, dedicação exclusiva e bem remunerada para manter as redes e mídias digitais atualizadas na velocidade que elas requerem, para diagnosticar a visibilidade, reconhecimento e engajamento de nossos canais de iniciação científica, para compreender a que público chegamos e definir a que público queremos chegar, e assim redesenhar protocolos e estratégia de produção e postagens transmediáticas. Estou acabando. Como nos sensibilizar para a produção de conteúdos acessíveis para pessoas com deficiência? Como viabilizar recursos humanos e financeiros e tecnológicos para essa produção? Como ter as inteligências artificiais generativas do sul global? Como ter, né, IAs do sul global? Que não limitem nossa produção científica a traduções, seleções, armazenamentos programados por homens brancos do norte global, que despersonalizam o conhecimento, eliminam a compreensão do seu processo de produção, localizado temporalmente e espacialmente. Vamos continuar submetendo a avaliação quantitativa de nossos programas e do alcance de nossas produções pela inteligência artificial do Google e de outras plataformas proprietárias? Então, gente, esses questionamentos eu acho imprescindíveis para a gente pensar, né, o que a gente tem feito de divulgação científica, né, para planejar e desenvolver ações de iniciação científica. Efetivamente, eu entendo que nós estamos cruzando um outro momento de renovação e de mudança. O primeiro que a nossa geração pôde vivenciar foi a internet. Efetivamente, antes e depois da internet, boa parte de vocês não viveu isso, mas eu assisti TV em preto e branco pela TV Tupi. Canal 4, Itacolomi, sempre na liderança. Então, efetivamente, tudo morreu, né? Era assim, e só tinha um canal, e era em preto e branco, e vocês, e nós estamos hoje numa situação em que eu estou conectado aqui agora, e se eu quiser uma notícia com rapidez, eu vou na CNN, se eu quiser o desdobramento dela, eu posso pensar em abrir Twitter, vai por aí fora, isso mudou tudo. Mas a segunda grande mudança, e não sou eu que estou defendendo isso, foi suportado até pelo Bill Gates recentemente, é a utilização de forma bastante popular, de forma bastante abrangente da inteligência artificial. Eu acho que no papel de discutir IA, mais comunicação, mais pesquisa, mais democracia, nós teríamos mais uns 2 anos aqui de necessidade. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a mudança que dentro do meu laboratório, dentro do nosso dia a dia, dentro da rotina, a IA tem feito. Desde ontem, as nossas reuniões mediadas pelo Zoom têm uma ata gerada por IA. Ou seja, tudo o que nós fazemos em reunião
Ao término da reunião, um IA, um bot de IA associado com o Zoom, me dá uma ata, dispensando literalmente a presença de algum dos meus meninos que ficava perdendo tempo para fazer anotação e poupando-me de um dispenso enormemente escandaloso de tempo desse nosso estudante para constituir algo que era absolutamente customizável, baseado em padrão, que é a construção de uma ata. Então, eu não preciso mais de fazer ata para as reuniões, porque eu tenho uma IA associada com o Zoom. Mas a minha turma já usa diariamente rotinas como o Perplexity ou o Easy AI para me dar referenciação e buscas de referências bibliográficas relevantes para um determinado tema de pesquisa. Saindo um pouquinho da história do ChatGPT, mas buscando outras ferramentas. A IA já nos é muito útil na pesquisa para fazer uma estratificação, ainda aqui com viés, como disse a professora Alexa, de gente branca do primeiro mundo, mas ela me traz um bom conjunto de referências que na pesquisa é essencial para diferenciar a gap. Eu preciso entender onde é que eu vou entrar, onde é que eu vou contribuir. Nesse contexto, um tempo enorme de filtragem que era despendido pelos meus meninos na busca, na seleção, na manipulação e na identificação do gap por meio de horas e horas e horas de leitura de artigo tem sido diminuído bastante com o uso da inteligência artificial. Mas eu não entendo que ela para aí. Nós estamos vivendo uma mudança no processo de comunicação, mediado inclusive por uma certa, vamos dizer assim, alteração que nós estamos provendo na língua com a redução drástica do uso de vogal. Boa parte de vocês, VCS, é capaz de entender que a minha família, FML, não gosta de muita gente, GNT, por meio de uma série de mudanças que a gente está fazendo na língua de maneira absolutamente radical, reduzindo a língua para que ela fique menor e mais, vamos dizer assim, rápida de ser transitada por meio de mídias sociais. E nós entendemos isso. Assim também há e está nascendo uma nova disciplina chamada engenharia de prompt, a forma com que eu pergunto as coisas para a inteligência artificial. De que maneira homens e computadores conversam e de que maneira essa conversa torna-se mais fluida, mais efetiva e muito mais eficiente. Isso vai mudar muito, porque além de conversar com a IA, eu converso com o ambiente. Eu tenho na minha residência um conjunto enorme de sensores de IoT capazes de, quando eu falo, não é Alexia, é Alexa, acenda a luz, ela acende a luz. E eu fiquei tão habituado que um dia desse no hotel eu falei, Alexa, apaga a luz. Mas eu estava no hotel, perceberam? Eu já estava tão habituado que eu já falei, Alexa, canal Globo, ela muda para o canal da Globo. Então, eu estou numa situação, e nós estamos numa situação em que, a desdém do que aconteceu no século passado, em que a humanidade tinha um computador, nós temos 1, 2, 3, 4, N computadores, milhares de computadores, o universo todo é um grande computador, um grande gerador de informação. Nesse momento, meu relógio sabe me dizer qual é o nível do meu batimento cardíaco, me dá uma condição de estresse, me dá uma condição de O2 e me diz se eu preciso ou não fazer muito exercício no dia de hoje. Mas é capaz esse mesmo relógio de predizer uma condição de saúde da minha mãe, que tem um problema cardíaco. Nessa condição, esse grande volume de computadores fez com que a humanidade estivesse fortemente conectada e nós conversamos com eles de forma natural. 2001, Odisseia do Espaço, traz um computador único numa nave com a qual um ser humano conversava. E muita gente chamou o cineasta de louco, de doido. E com quantos nós conversamos? Assim, a IA também é uma mediadora dessa forma de comunicação entre computadores e seres humanos, entre computadores e computadores, entre seres humanos e seres humanos. Nesse contexto, essa revolução que só está começando vai pegar essa nossa geração que é extremamente resiliente porque assistiu a TV Tupi e vai fazer com que a gente mude muito. Mude muito. Agora, eu concordo plenamente com todos os apontamentos que a professora Alexa colocou aqui, porque há um incômodo muito grande de ética, moral, e, vamos dizer assim, é preciso constituir aspectos de moral e ética associados com esses mecanismos. É preciso, sim, é mandatório que a gente tenha regulação de mídia. Pode achar o que quiser. Não tem sentido alguém do primeiro mundo fazer uma insubordinação a um ministro da mais alta corte nacional. Isso não existe.
em qualquer que seja a civilização decente, na qual os preceitos estejam constituídos por meio de uma legislação e para ela ser feita, não existe necessidade de estarmos com isso desregulamentado. É necessário entender que esses mecanismos precisam de regulação e que ética e moral não vão sair da máquina, vão sair da sociedade, vai impor a esta condição de programação os mesmos limites que são dados a seres humanos, aos quais, é claro, nós estamos fortemente, vamos dizer assim, disciplinados e a quem devemos obediência. Então, com mais esses questionamentos, Alexandre, que eu vou passar a bola para a Érica e para o Lucas, que são pessoas, né? A Érica também pesquisa em divulgação científica, mas o Lucas faz jornalismo científico, ela também faz. Então, como a gente vai divulgar essa inteligência artificial? Porque a gente vai endeusar ela, ou a gente vai demonizar essa inteligência artificial? Como que a gente vai tratar ela? Mas, para além disso, como que a gente vai utilizar ela para o nosso jornalismo? A Alexa levantou aqui. A gente tem tempo para fazer divulgação científica? Hoje as redes sociais é uma área, uma onda de informação. Como a gente, enquanto jornalista, vai destacar aquela pesquisa? Ela falou que as postagens da UFO não chegam nela. A gente está produzindo todo dia. Mas está aí uma prova de que será que essa divulgação está chegando lá? Em primeiro lugar, muito obrigada por terem me trazido aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Érica Mariosa, eu sou da Unicamp. Eu sou comunicadora há 20 anos. Já passei por relações públicas, sou relações públicas de graduação, mas já fiz jornalismo científico, sou pesquisadora de divulgação científica e coordeno, junto com a Ana Arendt, o blog de ciência da Unicamp, que é um canal de divulgação científica institucional que existe há 7 anos na Unicamp. E o nosso trabalho é estar um pezinho em cada lugar. O nosso trabalho é focado em falar sobre divulgação científica para os cientistas. E a gente tem um outro pezinho que é para a sociedade. Então, aproveitar aqui a professora Alexa e eu vou responder algumas perguntas dela, que eu colei aqui do professor Alexandre. Do que a gente faz lá? É o certo? É o melhor? Não sei. Mas é o que a gente faz. O nosso trabalho é primordialmente coletivo. Como é que a gente faz chegar? A gente se une a outras iniciativas. E se une a outras iniciativas offline. Porque, fazendo coro ao professor Alexandre, não é possível lutar contra eles, contra as Big Techs. A regulamentação, é o final do meu item aqui, mas vou trazer para frente, ele é essencial, urgente, necessário. E a gente, enquanto sociedade, precisa parar de endeusar aquilo que é do norte do planeta. A gente precisa começar a valorizar o que é nosso e parar de endeusar quem eles são. Inclusive, quando a gente fala de inteligência artificial. Só trazendo eu tenho o costume de trazer autores brasileiros da América Latina. Eu uso pouquíssimo autores europeus e norte-americanos, porque esse é um movimento de valorização daquilo que é nosso. Então, trazendo a Lúcia Santaella, que é professora da PUC, e amo de paixão, ela traz uma reflexão que responde um pouco às nossas perguntas sobre o endeusamento e a demonização. A tecnologia teve na sociedade desde sempre, gente. Quando a prensa de Gutenberg surgiu, todo mundo aconteceu. Quando os irmãos Lumière colocaram o cinema para rodar, as pessoas levantaram da sala e saíram correndo porque ficaram com medo do trem bater de cara com eles. Quando a gente teve a Guerra dos Mundos pelo rádio, provocou pânico, segundo pesquisas, a 1 milhão de pessoas, porque eles não entendiam o que era aquela história no rádio. Então, o que está acontecendo na inteligência artificial sempre aconteceu. Não é novo. E aonde que entra a divulgação científica nisso? Primeiro, eu defendo fortemente que a gente precisa entender que a divulgação científica ela é uma área da comunicação que usa ciência. Ela não é jornalismo, ela não é pesquisa, ela não é comunicação institucional, ela é divulgação científica. Ela tem um objetivo, ela tem um público, ela tem uma maneira de ser feita e um resultado. Diferente do trabalho do Lucas, que é jornalismo, que tem outra urgência, outra maneira de ser feita. Então, o primeiro passo para a gente fazer a divulgação científica crescer é reconhecer o que a gente faz. E reconhecer qual é o nosso papel na sociedade. Então, quando a gente fala de pesquisa, a gente fala de um tempo, de um funcionamento, de um resultado. Quando a gente fala de jornalismo, a gente fala de urgência, aquilo que é utilidade pública. Quando a gente fala de divulgação científica, a gente usa um termo do Eduardo Bessa, que é professor de Brasília, que é tornar a ciência de domínio público. Quando a gente fala de tornar ciência do domínio público, significa que a gente vai falar sobre resultados de pesquisa, mas também do funcionamento, de como você chegou até lá, quais foram os erros, para que você usa. Então, quando a gente vai falar de inteligência artificial, a gente vai falar sobre o que é,
inteligência artificial somente. A gente vai falar sobre regulamentação. A gente vai falar sobre políticas públicas. A gente vai falar sobre como impacta a sociedade. A gente vai explicar que o algoritmo não chega. Usando o raciocínio da publicidade, toda propaganda veiculada on e offline, ela chega em 1% do teu público-alvo. Não é a sociedade como um todo. Essa ideia de sociedade como um todo, a cocaína comunicadora aqui, sabe? Ela é uma utopia. Então, quando você coloca um conteúdo no Instagram, ela não vai chegar na sociedade como um todo. Se você direcionar para um público, ela tem uma maneira de falar, ela tem uma maneira de direcionar, e ele tem até uma rede social certa para você colocar. De repente, nem é uma rede social. De repente, você precisa andar falando cara a cara com a pessoa para ela entender. Então, entender a estratégia da divulgação científica é o primeiro passo. Quando a gente vai falar de inteligência artificial, a gente precisa explicar para as pessoas o que é inteligência artificial, o que é algoritmo, como ela impacta nela. Uma das grandes preocupações que eu tenho com a minha pesquisa, para quem não sabe, eu pesquiso como a comunicação foi feita pelo jornalismo e a divulgação científica durante a Covid. Ou seja, eu choro todos os dias. Eu tenho derrames cada vez que eu vejo minha base de dados. Então, ter a noção de que houve uma massa de cientistas que vieram a público sem preparo, sem financiamento, sem estrutura, para falar sobre ciência, porque era urgente falar. Eles perderam horas da vida dele, investiram horas da vida dele para falar sobre ciências e não chegou nas pessoas. Por que não chegou? Porque a maioria das pessoas se informam pela internet. Quando a gente devia estar valorizando o jornalismo televisivo, o jornalismo de rádio, o jornalismo da comunicação de massa e o jornalismo local. Existe uma pesquisa que fala sobre os desertos de notícia, e a gente tem quase 65% do país que não tem jornalismo local. Você imagina como que era para o cidadão entender quando a vacina dele ia chegar na cidade dele, que hora ele ia ter que ir no curso, se ele não tem um jornalismo local? Se ele não tem um lugar para se dizer? É sobre isso que a gente tem que falar na divulgação científica. É muito mais do que se a inteligência artificial vai roubar empregos. Se a inteligência artificial vai escrever meu artigo, quem é que vai ser autor do meu artigo? Começa que artigo científico não é divulgação científica. Artigo científico é comunicação de pares. Então, a minha provocação, e tentando responder algumas perguntas de vocês, da professora Alexia, quando a gente fala qual é a importância da divulgação científica sobre IA, é falar sobre IA para além do que é a IA. Falar de forma mais completa, mais direcionada, pegar o conteúdo que a gente está produzindo com cientista, porque a gente tem conhecimento, a gente tem expertise, a gente tem pesquisa. Pegar esse conteúdo, chegar para o Lucas e falar: Lucas, está aqui meu conteúdo. Transforma isso em jornalismo, no seu material. Atende o telefone, gente. Quando ele ligar, atende o telefone. Responde por e-mail. Fala com ele. É difícil pra caramba fazer isso. Então, o papel do divulgador científico, o papel da academia, o papel da ciência é estar de braço dado com os outros veículos de comunicação. É valorizar a própria Ascom. Eu não sei se é assim que vocês chamam, mas na Unicamp se chama Ascom, o setor de comunicação da universidade. Então, é valorizar, digo, bater na porta, é responder, é estar de braço dado com eles. É assim que a gente leva a comunicação. É parar de acreditar que você vai abrir um canal no Instagram, vai começar a colocar conteúdo, porque não vai. Só para vocês terem uma ideia, o blog de ciência da Unicamp sozinho, ele chega a 6 milhões de pessoas por mês, com conteúdo escrito. E a gente nem arranha a superfície, gente. A gente nem arranha a superfície. A gente tem todo o trabalho levando para outras pessoas. Parque dos Fundos, Arte Marino, e os grandes famosos, a gente não chega nesse público, então a gente bate na porta deles e fala: me ajuda, tá aqui o conteúdo, fala com o público. Então, a resposta para tudo isso, Alexia, é coletivo. Aproveitando a minha fala, um dos trabalhos que a gente tem é o Encontro Brasileiro de Divulgadores de Ciência, onde a gente promove um evento muito parecido com o de vocês para provocar o coletivo, para levar o coletivo. Então, essa é a nossa campanha. Muito mais do que brigar com o algoritmo, muito mais do que endemonizar a inteligência artificial, é a união dos divulgadores científicos, dos jornalistas e comunicadores de ciência para poder levar mais conteúdo para a sociedade. É que é muito difícil, então, porque a gente percebe aqui na UFO também sobre como canalizar a informação do que a gente produz aqui dentro. Porque as pessoas realmente acham, os pesquisadores, que divulgação científica é você fazer a sua página lá no Instagram. E para além disso, não só pesquisadores, páginas alheias ali às institucionais que a gente tem. Então, se nem a nossa, que está com 80 mil seguidores, está chegando nas pessoas, seu perfil de 300 pessoas vai chegar,
E você acha que você fazer divulgação científica, e é tão difícil fazer divulgação científica institucional, porque a gente bate de frente do jornalista com o pesquisador. E daí quando você bate lá na porta da sala dele, você mandou uma mensagem, nossa, eu vi que você publicou esse artigo aqui, me passa informação, é um parto até ele te responder. E daí quando ele responde, e ele ainda fala assim, mas eu quero ver sua matéria antes de publicar. Sim. E a gente fala, não. Não. Porque uma coisa é essa, se a pesquisa é de laranja e eu falar que ela é de maçã, tá errado. Mas ele quer ver por quê? Ele quer colocar a foto dele de capa da matéria. E eu estou divulgando você, eu estou divulgando sua pesquisa. Estou divulgando só seu prêmio, mas o seu prêmio é por quê? Por que ele foi recebendo esse prêmio? Então é muito difícil mesmo. Gente, é um prazer estar aqui, principalmente como regresso do curso de jornalismo da primeira turma. Eu acho que eu posso falar de divulgação científica a partir de 3 perspectivas diferentes. Eu trabalhei na Fundação Oswaldo Cruz durante 8 anos, na comunicação, 2 anos na CNN Brasil, no site, e estou na área da saúde há menos de 1 ano. E são 3 espaços completamente diferentes. Na Fundação Oswaldo Cruz, a minha chefe falava que a gente não fazia release, a gente fazia reportagens. E eu concordava muito com ela sobre isso, porque eram textos muito completos sobre as pesquisas que aconteciam na Fundação Oswaldo Cruz, que ficou mais do que conhecida, né, com a pandemia de Covid-19, já era, mas ficou ainda mais conhecida. E é isso que a gente fazia lá, era realmente reportagens. E um desafio é que essa conexão com o jornalista. Por quê? A gente produzia, porque era importante produzir e mostrar para a sociedade o que aquela fundação estava produzindo em pesquisa, mas nem sempre para o jornalista aquilo era interessante, porque às vezes era uma molécula que tinha sido descoberta que poderia levar a um tratamento dali a não sei quantos anos. O jornalista ele quer saber quem é que vai receber esse medicamento. Quantas pessoas vão ser tratadas? Ele vai funcionar e funciona? E a gente não tem essas respostas, nem os pesquisadores têm essas respostas. E essa é uma relação muito difícil. E aí quando eu falo que eu tive esses 2 lados diferentes, aí eu passo para a CNN, que é um veículo de comunicação novo, Hard News, e Hard News é uma coisa bem complicada, foi minha primeira experiência com Hard News. E a gente pode falar em velocidade, é tudo para ontem, assim. Né? A gente, se você baixar no celular de vocês aí, todos esses veículos de comunicação, Folha, G1, UOL, Veja, e habilitar as notificações por push, vocês vão entender que é uma competição. Todo mundo quer disparar aquele push ali, eles saem quase todos iguais, assim, em questão de segundos. E é uma questão também que a gente tem que trazer para o nosso jornalismo, de como é que a gente está fazendo esse jornalismo. Eu lembro que uma da coisa, eu aprendi uma palavra na CNN que era o flash, que a gente soltava o texto às vezes com uma linha. Anvisa liberou, não sei o quê, uma vacina, Coronavac para crianças. Aí se você escrevia isso, um título, uma linha, solta, publica, e o editor está na sua cabeça. Não foi ainda, por que não foi? Porque a gente tem que sair na frente de todo mundo. E aí agora eu passo para a Veja Saúde, que é um jornalismo, que é um veículo especializado. A gente tem edições mensais da revista, a gente produz com calma, a gente produz conteúdos analíticos com reflexão, que era uma coisa que eu também estava fazendo na CNN, que tinha sido contratado para cobrir editoria de saúde, depois o Hard News absorveu a gente, porque a equipe era pequena. E hoje eu faço um jornalismo que é uma coisa que eu realmente gosto, que é sentar, conversar, incomodar os nossos colegas da assessoria, falar quem é o pesquisador que pode falar comigo sobre esse assunto. E eles vão saber a melhor pessoa para falar sobre esse assunto. Então, é uma relação que a gente estabelece também com as comunicações das universidades, das fundações, para que a gente tenha um jornalismo bem feito, um jornalismo bem produzido. Mas a gente também está a mercê dessa divulgação nas redes sociais. O jornalismo também precisa estar ali, obrigatoriamente. Qualquer coisa nova que se lança, a gente tem que estar ali. Recentemente, nem tão recentemente assim, o WhatsApp lançou os canais, né? E aí a gente já estava na Veja Saúde, a gente sabia, será que a gente vai ter que fazer parte disso ou não? Em questão de menos de uma semana a gente já estava ali, porque não tem opção. Ou seja, tudo que é novo, a gente tem que estar ali com o jornalismo. O veículo tem que ter a sua participação. É Instagram, é TikTok, é Reels, é tudo. E a gente tem que achar a melhor maneira de fazer parte disso sem deixar a nossa proposta de lado. E às vezes no jornalismo diário, tipo Hard News, você não tem tempo de fazer uma produção bem feita, você não tem tempo de sentar e conversar com o pesquisador, ou você entra em contato com ele, manda umas perguntinhas, ele responde, porque você também não tem tempo de fazer uma ligação, e às vezes isso pode fazer toda a diferença, porque uma pergunta que você faz, se ele te dá uma resposta, você podendo dar uma réplica ali na hora, você vai ter uma coisa que você não esperava.
Mas é aquela frase da Débora Secular: a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser. E jornalismo é isso, a gente faz o que é possível. Os 2 anos de CNN eu fazia o que era possível, tentando manter o que eu aprendi na Fiocruz, que não foi pouca coisa, que era um jornalismo, uma comunicação, um jornalismo, uma divulgação científica muito duro, que eram pesquisas de bancada, eram temas que não eram de fácil compreensão. O jornalista ainda tem esse desafio na questão da divulgação de ciência e de saúde, né? Que são termos muito específicos, e os pesquisadores precisam também desse treinamento, né, das assessorias de imprensa. O media training é fundamental, porque eles têm que saber falar com o jornalista. Não é que eles têm que ser domados ou nada disso, mas eles precisam entender que se aquela pesquisa dele, que é muito importante, que é uma coisa que ele trabalha há 15 anos e ele está acostumado a falar com os estudantes de graduação, com os mestrandos e doutorandos. Se ele não souber comunicar aquilo também para o jornalista, que tem essa função de saber fazer as perguntas certas, claro, mas se ele não souber falar de uma maneira que vai ser compreensível, a chance do jornalista fazer uma bobagem é grande, e ele também não vai ficar contente com o resultado. Na Fiocruz a gente tinha esse negócio de manda para o texto antes de publicar, e a gente mandava todos. Todos os textos passavam pelos pesquisadores e a gente publicava no site da Fiocruz. Ainda hoje eu escuto isso, e aí às vezes eu falo com pesquisadores da Fiocruz agora na Veja Saúde, e eu falo, e depois eu mando o link. E faço isso, eu mando o link, porque esse relacionamento também é muito importante. De inteligência artificial, eu acho que a gente enfrenta um desafio muito grande na produção de conteúdo, que é o que eu acho que eu posso falar, que a gente já começa a enfrentar e vai enfrentar cada vez mais. A gente tem livros feitos por inteligência artificial, a gente vai ter que discutir textos feitos por inteligência artificial, textos jornalísticos. Vai chegar esse momento? Não vai chegar esse momento? Vai substituir empregos? Não vai substituir empregos? Vai ter que passar por alguém para pelo menos editar. O leitor, ele vai ter que saber que isso passou por uma inteligência artificial. É um respeito, eu acho, né? Ele saber isso. Um uso recente foi numa série de reportagens da CBN que eles estão produzindo eles produziram sobre ditadura militar. E eles utilizaram a inteligência artificial para simular a voz de um dos ditadores. Mas eles deixam bem claro que isso foi utilizado ali. Ou seja, é um recurso, pode ser utilizado, é deixado claro pro público que isso foi feito, e não é feito de má fé, porque eram conteúdos com base em entrevistas, então está tudo ali registrado no jornalismo e na história. Então eu acho que é um caminho que a gente vai ter que ir com muita calma, e espaços como esse aqui são fundamentais para que a gente tenha essas discussões. Isso tem que nascer na academia. Os estudantes de graduação têm que estar presentes e discutindo isso desde cedo. Às vezes pode parecer chatice, vamos lá ouvir aquela galera falar, mas depois vocês vão tratar isso ou no mercado de trabalho ou nas pesquisas científicas de mestrado e doutorado. Então é fundamental que esse espaço esteja presente para que a gente comece essas discussões com 14 ou 10 perguntas, e às vezes é bom que elas não tenham respostas, porque é o que vai motivar que a gente esteja aqui por muito mais tempo. É isso, assim, eu acho que o Lucas resumiu bem o que eu quis comunicar aqui, né? É que a gente, como jornalistas, pesquisadores preocupados com a divulgação científica, a gente não pode se acomodar, né, a ações que a gente se acostumou a fazer. A gente tem que estar o tempo todo desnaturalizando, problematizando, né, diagnosticando, né, para sempre pensar novas ações. Então, são perguntas sem resposta mesmo. E acho que, né, Érica também falou aí de algumas ações para ir além do que a SA, né, proprietária, nos possibilita, né? E o Alexandre mostrou aí, com certeza, as várias facilidades, né, que elas não permitem, mas às vezes a gente, por conta das facilidades, a gente se acomoda, e eu já ouvi muito isso de colegas aqui da UFO, como: Alexia, você quer inventar a roda? A Big Tech é proprietária, a Big Tech está aí. Para que pensar em coisas abertas, software aberto? É inevitável a gente usá-las, é difícil lutar contra elas, mas eu acho que esse é o nosso papel na universidade, né? Ainda numa universidade brasileira,
sul-americana, né? Então, a gente precisa problematizar isso tudo inclusive das políticas públicas para investimento em tecnologia e ciência da computação, e que precisa dialogar com outras áreas para pensar a tecnologia de maneira sociotécnica, né? E não só como ferramenta. Uma provocação que a Érica trouxe, essa questão de trazer a ciência para o domínio público, inclusive trazer o linguajar da publicação e o linguajar do espelho daquilo que está sendo produzido para o domínio público. Eu acho que o Lucas enfrenta isso rotineiramente, você colocou essa questão também em pauta. Ela pode sim e também passar pela IA, né? Nós podemos fazer uso da IA para fazer a modificação do contexto das nossas comunicações. E olha, e nesse contexto, outro dia, eu pedi a IA para fazer um texto de forma erudita, à la Camões, associado com uma determinada frase. É impressionante como ficou diferente a forma de comunicação que ela me apresentou. Então, dá sim para também utilizar a IA para melhorar a forma de comunicação. Muito obrigado pela participação de vocês. E é isso, muito obrigado. Bom, pessoal, se você gostou da roda de conversa, você pode conferir as outras atividades que tivemos no quarto Comunica Ciência, além de algumas fotos desse dia. Basta acessar eventos.ufo.br/Comunica Ciência 4. O link vai estar aqui na descrição. Não deixe de seguir o Ciência ao Pé do Ouvido na plataforma que você nos ouve e nos avaliar. Se você está no Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela pra gente o que achou do bate-papo. A gente lê tudo. E siga a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, o antigo Twitter, @aopédoouvidopod. E claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. Se gostou desse episódio, quer perguntar algo, mandar um recado ou indicação pra gente, é só mandar um áudio ou uma mensagem pro nosso WhatsApp. Nosso número é 349-9948-4655. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até semana que vem. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A apresentação, produção, entrevista, captação de áudio e divulgação desse episódio foram feitas por mim, Túlio Daniel, jornalista na Divisão de Divulgação Científica da UFO e editor de produção do podcast. A comunicação imagética foi feita pelo Igor Herrera, agente publicitário aqui da diretoria. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.